Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer lavagem nasal. A gente não fica mais doente. Vamos fazer? Gente, viram como é fácil? É só virar um pouquinho pra descer por dentro. Eu espero que vocês também fazem aí na casa de vocês todo dia. Beijo, até o próximo. Tchau, tchau, galera.